nariz com o cotovelo flexionado ou com um lenço de papel. Evite usar dinheiro. Se necessário, higienize suas mãos imediatamente depois de usar. Higienize com álcool em gel suas mãos após tocar em qualquer objeto ou superfície. Não toque no rosto. Mantenha a distância das pessoas, cerca de 2 metros. Cumprimente também a distância. Coronavírus, a UFG está de olho. É verdade que pessoas com deficiência podem viajar de graça pelo Brasil? Pessoas carentes com deficiência física, mental, auditiva, visual, doença renal crônica ou ostomia têm passe livre em viagens interestaduais de ônibus, barco ou trem. Acesse o site do Ministério da Infraestrutura, baixe ou preencha cuidadosamente o formulário de solicitação, envie cópia de documentos, comprovantes de endereço e o atestado ou relatório médico padrão passe livre para comprovar a deficiência. Caso o solicitante seja menor de idade e os pais não forem os responsáveis, encaminhar o termo de tutela ou curatela. Quando a pessoa com deficiência necessitar de acompanhante, conforme descrito em atestado ou relatório médico padrão passe livre, ele também tem direito a passagens gratuitas. Sua documentação também deve ser enviada no momento do cadastro. Se preferir, pode enviar todos os documentos pelos correios. Após receber a carteirinha, solicite a passagem até 3 horas antes da viagem, diretamente no guichê da empresa de transporte. São 2 assentos reservados por ônibus. Quando não houver mais vagas, o usuário poderá marcar para outro dia e horário. O passe livre para pessoa com deficiência é válido por 3 anos e deve ser aceito por todas as empresas de transporte rodoviário. Se houver recusa do passe livre, denuncie na ANTT. Passe livre intermunicipal para pessoas com deficiência é um direito. Livre para todos os públicos. Boa noite. Estamos mais uma vez aqui nesse debate especial do Conexões e dessa vez para falar de um tema muito importante para a gente, a arte e a cultura nos tempos de pandemia. E claro, nós estamos cada um na sua casa mantendo o isolamento social, mas nos juntando para discutir esse tema. E hoje eu conto com a presença do João Cavalcante, que é músico e que fala com a gente direto do Rio. Obrigada, João, pela sua presença. Valeu, Camila. Obrigado pelo convite. A gente também vai conversar com a Flávia Maria Cruvinel, que é professora da Universidade Federal de Goiás e também pró-reitora adjunta da PROEC, que é a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Obrigada, professora, pela sua presença também. Eu que agradeço. Boa noite a todos. E também contamos com o professor do IFG, Júlio Van, que também é teatrólogo e doutor em cultura e arte visual. Obrigada, professor Júlio Van, pela sua presença. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite. Vamos começar com o João, que é o nosso convidado externo, né, para recepcioná-lo com boas-vindas. A primeira pergunta eu vou fazer para ele. João, como que você está percebendo esse momento na arte e cultura? Como que a pandemia, o isolamento social tem refletido nos eventos artísticos, na vida dos artistas, e como isso também deve refletir num futuro próximo, assim que a gente conseguir voltar às ruas e ter uma vida razoavelmente normal? Olha, Camila, primeiro, assim, esse futuro próximo ou não tão próximo, que é muito incerto ainda, né, para toda a classe artística, e como, em geral, os autônomos que vivem de arte têm muito pouco capital de giro, né, muito pouco lastro, então eu acho que existe nesse momento uma preocupação mais urgente, né, coletiva da classe, em relação a como é que vai ser a vida nesse futuro próximo, seja esse futuro próximo já com shows e as aglomerações, vamos dizer assim, restituídas ou não. Então, acho que no primeiro momento há uma preocupação geral, generalizada, porque são poucos os artistas, eu acho, que tem esse lastro a que eu me refiro, né, que tem uma condição de vida que possa garantir a eles bastante tempo de
de isolamento e de pensar outras. Esses artistas, inclusive, já conseguem fazer lives patrocinadas e com muito acesso no YouTube, que geram algum tipo de receita importante para eles, mas também esses próprios artistas têm suas equipes, que normalmente são equipes muito grandes, para além do artista, né, que vai acabar encontrando outra maneira de se conectar com a sua plateia. O mercado de música, né, o métier musical, o show business, ele tem muitos outros profissionais, né, de técnicos, holds e gente de iluminação, né, o pessoal que trabalha nos teatros. E esse pessoal, inclusive, está muito mais vulnerável ainda do que os artistas. Então, há uma preocupação geral da classe da música hoje, que é a preocupação urgente com como será o amanhã, né, para parafrasear o samba enredo lá, conhecido da União da Ilha. Só que, para além disso, tem uma subdiscussão que já começa a aparecer muito, que é quais serão os novos modelos de negócio. Porque a gente estava falando isso antes de entrar ao ar. Mesmo que, enfim, se confirme que uma vez imunizada a pessoa não pegue de novo o Covid-19, mesmo que demore alguns anos para a gente experimentar um outro tipo de pandemia, que eu acho que vai acabar acontecendo novamente em algum momento, mas mesmo que todos os cenários sejam positivos nesse sentido, eu acho que ainda assim vai demorar muito para reaquecer o mercado de show. Assim, o mercado de show ele vai ser drasticamente atingido por essa pandemia. E aí, quais os outros modelos de negócio que contemplem, sobretudo, o artista médio, pequeno, e os compositores que não são artistas, e todo esse corpo técnico que eu falei, né? Então, acho que nesse momento essas duas coisas estão indo meio em paralelo, né? Tanto a preocupação com o futuro do ponto de vista produtivo, quanto a preocupação com o futuro ainda mais próximo do ponto de vista da sobrevivência, né? Acho que são duas coisas que estão postas aí na discussão pública desse métier sobre isso. E, paralelamente a isso, vem toda a capacidade criativa que o cancioneiro popular hoje tem para falar sobre a própria questão, né? Então, acho que está todo mundo super inflamado e à flor da pele e hipersensível. Então, as pessoas naturalmente estão produzindo coisas em casa, estão compondo. Eu acho que talvez seja interessante, depois, daqui a alguns anos, debruçar sobre a quantidade e a qualidade da obra feita pelos artistas nesse recorte de tempo, para entender como é que estávamos nesse momento. Então, acho que isso tudo está passando pela cabeça da gente agora de forma atabalhoada e ciclônica, mas ninguém entende muito ainda para onde vai, né? Tá certo. Júlio, e para você que é muito envolvido com a área do teatro, o teatro ainda está entrando nessa questão das lives que o João destacou, né? Ainda não há um formato muito certo para isso, né? Para como fazer a mise-en-scène do teatro por uma live, pela internet. Como é que você está percebendo isso também no seu campo de atuação? Então, quando a gente fala, né, de artes cênicas, né, essa arte cujo fenômeno só ocorre na relação presencial entre público e artista, né, a gente fica numa situação bastante frágil, bastante complexa, né? Porque a gente está vendo assim que hoje, né, tá se resolvendo a situação basicamente via tecnologias digitais, né? Pelas redes sociais e tudo mais. E aí tem gente de teatro fazendo, vamos dizer assim, teatro filmado, né? Ou companhias mais profissionais que têm uma grande produção, como é o caso, por exemplo, da Usina Ozona, lá de São Paulo, que filma seus espetáculos e que está disponibilizando esses espetáculos. E tem já companhias e sites especializados nisso, como espetáculos online e outras coisas assim. Mas a questão principal que está acontecendo, né, isso corroborando com o que o João acabou de falar, né, grande parte dos artistas são informais, né, e uma grande parte dos nossos artistas não tem esse lastro aí, essa maneira de se sustentar. Muita gente se sustenta ou pela bilheteria ou pelos projetos que desenvolve, né, os editais, as leis de incentivo ou os patrocinadores. Patrocinadores, via de regra, patrocinam nomes de certa projeção, né?
Então, os artistas com menos projeção estão com muita dificuldade. Artistas de circo, artistas de rua, artistas da dança. O meio que está sendo utilizado, ele muda a linguagem, né? Você vê uma peça de teatro filmada é muito diferente de você vê-la no palco. Então, aí pode ser assim complicado, porque uma peça, por exemplo, de teatro que dure 1 hora, lá no teatro, você olha em todas as direções que você quiser e tudo mais. Mas para você fazer isso filmado, você tem que ter uma produção, não é só colocar uma câmera parada lá e tal, num plano aberto, num plano geral, você, né? Linguagem, né? Então, nesse momento, né, de emergência, os artistas estão fazendo o que podem, né, utilizando as mídias da forma que podem e tudo mais. Mas eu acho que se isso se prolonga, a necessidade de pensar outras formas de se fazer teatro, né? E aí não é teatro, né? Não é teatro, é videoteatro, teleteatro, pode ser dar outro nome, que nem o pessoal da dança deu o nome de videodança, né? Mas o que você tem é audiovisual. E uma outra questão de fundo que também não é menos importante é o acesso. Então, a televisão, que é o meio que chega a maior número de telespectadores, o maior número de pessoas, porque a internet não atinge tanto quanto a gente imagina. Então, é a televisão. A televisão vai abrir espaço para esse tipo de arte que vai aparecer, que está aparecendo, que está aí, porque, pelo que nós temos, a televisão se faz ela mesma. Né? Ela tem os formatos que ela se utiliza, que são meio quase que receitas que já estão aí bem consolidadas e tudo mais. A televisão vai ter um papel fundamental nisso aí. Esses dias eu estava lendo uma coisa que me trouxe muito assim, que eu estava lendo Eduardo Galeano, e é da década de 90, e ele falando muito da TV, né? Ele falando da TV, ele ainda não estava com a internet, com as redes sociais, assim, ele falava muito da TV. Aí eu falei assim, de repente a televisão voltou a ocupar um papel fundamental nessa história, né? Porque a gente está falando muito de lives, de não sei o quê, por exemplo, e nesse momento agora... Bom, Júlia, vou passar, né, a palavra para... Okay. Beleza. Bom, Flávia, você que já está aí há muito tempo auxiliando a cultura no estado de Goiás, né, promovendo música no campus pela Universidade Federal, agora a universidade também, e claro, com o Centro Cultural UFG, com várias mostras, teatro, dança, enfim. Agora vocês estão buscando outras formas, como o Júlio Van mesmo disse, né, de manter a cultura aqui no estado viva, de discutir essas novas plataformas. Como é que está sendo a questão das lives que a PROEC tem feito desde o início dessa pandemia? Isso. Então, primeiramente, assim, corroborando com o que os colegas falaram, esse momento, ele traz um novo momento tanto uma mudança nas relações sociais, como na relação artista-público, né? Então, essa crise, esse momento nosso, foi um momento que foi um susto para todos nós. Para vocês terem uma ideia, uma semana antes da gente fechar o teatro, a gente tinha lançado a agenda cultural do ano. Não sei se você se lembra, Camila. Então, a gente trabalhou janeiro, fevereiro para fechar a agenda do ano, né, em comemoração aos 10 anos do Centro Cultural UFG e 60 anos da UFG. E aí a gente se viu no momento, não, vamos fechar as portas com uma semana, né, de atividades. Né? Então, aquilo para todos nós, né, que temos um espaço tão ativo e tão, né, frequentado em Goiânia, foi um baque muito grande. Então, uma semana depois, eu fiquei sem saber o que fazer ainda e vendo as lives, né, se difundindo. Então, a gente resolveu fazer as lives Cultura no UFG. Então, nesse sentido, tem sido uma experiência muito interessante, porque, primeiramente, surgiu no momento de a gente tentar fazer com que aqueles artistas que estariam em cartaz
no nosso espaço falasse, né? Ou cantasse, ou a música ela tem o formato live, como diz o Júlio, ele é mais difícil para outras linguagens, né, Júlio? Para o teatro, ele não é um teatro. A live não tem como fazer teatro numa live. Mas a música é muito possível. Então, a gente tem feito música, falar sobre o processo criativo, o processo de produção do teatro. Nós tivemos vários convidados, né? Assim como algumas lives musicais, né? Que eu acho também que são as que mais atraem por conta do formato ser mais, talvez, não sei se próprio é a palavra certa, mas ele está mais comum nos dias de hoje. Mas o que eu vejo é que a gente, nesse momento, tem que modificar, né? Tanto o artista mantendo o vínculo com o seu público, que também isso é uma questão muito incerta, né? Como foi dito, qual que é o nosso futuro? Então, o artista ele necessita de criar esse vínculo e continuar mantendo esse vínculo com o seu público. Então, só para compartilhar com vocês, eu não vou me estender muito nesse primeiro momento, interessantes porque o público, primeiro o artista, que não tem muitas lives, são as primeiras lives, o artista se sente ainda um peixe fora da água porque ele não tem aquele contato direto com o público. Então, há um estranhamento muito grande. Ao mesmo tempo, o público busca tentar, né, sentir aquele calor da presença física. Mas também existe uma fruição compartilhada que é muito interessante nos chats, né? Que as pessoas vão interagindo, vão mandando coração, vão mandando estrelas, declarações de amor, vão correlacionando aquela experiência com outra música ou com outro livro. Então, se torna uma miscelânea de uma fruição diferente que a gente está vivendo nesse momento, né? Então, como o João disse, a gente talvez daqui a pouco nós vamos começar a estudar o que foi esse momento, né? Que é um momento de um distanciamento, mas que a arte proporciona conexão, né? Então, a arte, se a gente ver qual que foi o primeiro momento histórico, a primeira fotografia que vai ficar, ou o vídeo que vai ficar na nossa mente, é a música nas sacadas, né? Então, quer dizer, a arte, nesse momento, ela naturalmente conecta as pessoas, né? E no momento que a gente vive, né, sendo atacado e sendo desvalorizado. Então, isso é muito interessante. Bom, vou fazer a primeira interação aqui, que nos mandaram pelo nosso canal no YouTube. A Eliette Borridi pergunta se o isolamento ele pode induzir a criatividade. Queria perguntar para o João e também ampliar um pouquinho esse questionamento. O artista, nesse momento, também é um ser humano, né, enfrentando várias dificuldades, enfrentando isolamento, toda a questão da manutenção da saúde mental também. Como lidar com a criatividade, como continuar produzindo nesse momento, João? Camila, eu acho que a primeira resposta, a única resposta que eu tenho é não se cobrar a produtividade. Porque isso tem sido meio que uma segunda pandemia, uma subpandemia que está acontecendo, que é uma crise de ansiedade coletiva em função de manter-se produtivo e ativo intelectualmente e criativamente, né? Eu tô tentando, eu tenho 3 filhos, né? Assim, eu até acho que a gente tem que repensar esse termo isolamento social, né? Porque a nossa subjetividade da geração que já experimenta a internet há tanto tempo, esse isolamento que a gente está vivendo não é social, é um isolamento físico, né? Do ponto de vista social, a gente está, inclusive, reconstruindo, recosturando conexões sociais que estavam mais fragilizadas até. Então, eu não aposto nesse isolamento, no distanciamento social. Eu acho que, do ponto de vista social, a gente está se aproximando, talvez. Só que, nesse momento de isolamento físico, é muito duro estar eu com as 3 crianças, com a minha companheira e as 3 crianças. Estou vendo a dureza que é para os meus outros amigos que estão sozinhos, por exemplo. É um outro tipo de dureza também, né? Mas são dramas que não podem ser... Isso, estou falando de pessoas de classe média como eu sou, né, que têm algum tipo de privilégio, que conseguem solicitar que o mercado entregue em casa para não se expor, enfim, que tem uma casa... enfim, todas as circunstâncias de privilégio que eu possa identificar que eu tenha. Então, eu não me cobro esse tipo de produtividade. Eu não me cobro. Eu tenho produzido no ritmo e no volume, na quantidade que a minha saúde mental permite. Então, no dia que eu estou um pouco mais... o dia da morte do Moraes Moreira, por exemplo,
que foi além de ser um ídolo, assim, quando eu descobri eu não vivenciei os Novos Baianos em seu tempo, né? Os grandes discos clássicos Novos Baianos foram 10, 13 anos antes de eu nascer. Mas eu vivi muito ali os Novos Baianos. Quando eu descobri, é como se eu tivesse sido um partícipe daquilo, de tão intenso que foi. Quando o Moraes morreu, e eu sou amigo do Davi, enfim, conheci muito o Moraes, cantei com ele, dividimos o palco. Foi o meu primeiro grande baque da quarentena. Assim, já era a minha terceira, estava 3 semanas e meia fechado já, confinado. E foi um dia que eu me permiti sofrer. Assim, foi um dia que eu acho que... E era uma segunda-feira, então você se cobrar produtividade num momento como esse, além de tudo, é uma agressão, uma violência consigo. Né? Então eu acho que esse é o primeiro passo. Assim, eu não estou me cobrando produtividade nenhuma. Quando eu me sinto à vontade, eu faço, eu proponho. Eu fiz um vídeo compartilhado com a Mônica Salmazo, que foi muito visto por muita gente. O Padre Fábio de Mello postou no Instagram dele, e foi para mim super legal as pessoas verem a música minha, o Garimpo. Então é claro que é legal você produzir, você ter material e você cobrir esse espaço que está todo mundo procurando, né? Essa lacuna de vivência cultural, mas sem essa cobrança mecânica de que você tem que produzir por uma obrigação qualquer. Tá certo. Bom, Júlio Van, vou fazer uma pergunta para você que foi específica para você, a Joana Peixoto. Ela pergunta: como que o teatro pode chegar aos trabalhadores nesse momento? Acho que tem muito a ver com a questão que você disse do acesso, né? Como as pessoas vão acessar os recursos culturais nesse momento, já que muitas também não têm acesso à internet. Bom, como eu falei, assim, a minha ideia, né, nesse momento é que a televisão tem um papel fundamental nisso, né? Se você está em confinamento, isolamento, assim, e você só consegue acessar, né, a arte, cultura através de uma tela, né? Porque assim, eu estava vendo algumas coisas feitas por aí, por exemplo, feito na janela, feito um músico tocando em cima de um guindaste e tal, assim. É super legal, são iniciativas super legais, assim, mas algumas coisas que tocaram aqui na minha janela, por exemplo, eu fechei a minha para não escutar. Né? Também não é porque, né? Tem uma coisa, assim, né? Tem um negócio, assim, tem umas coisas. Então, eu acredito que, assim, para minimizar a questão do acesso, eu acredito que a TV que está mais presente nesse trabalho, nessa divulgação dos trabalhos de outras pessoas. Tem muito artista fazendo coisas, né, fazendo lives gratuitamente, né? Não dá para ser feito para sempre, né? Porque, assim, como é que eu vou sobreviver? Né? Como é que as pessoas vão sobreviver? O artista é um trabalhador como outro qualquer, ele precisa dar renda para poder comprar comida, né? Para fazer isso. Como chegar ao trabalhador? Tem que ter amparo, né, político, governamental, né? Tem que ter isso, né? A gente está vendo, eu sou da educação também, nós estamos vendo aí a questão da educação à distância e tudo mais, né? Como é que isso... como é que faz? Assim, a gente tem um discurso, vamos fazer o que é possível. Melhor fazer o que é possível do que não fazer nada. Né? Então, mas talvez esteja chegando a hora de os grandes meios de comunicação, as grandes mídias, se reunirem, né, e proporem algo que tem uma implicação social mais vasta, inclusive na questão do artista, que também ele é um trabalhador. Né? Pelo menos é o que eu tenho visto como possibilidade nesse momento. Bom, para encerrar esse bloco, eu vou fazer mais uma pergunta para a Flávia. A gente já falou um pouquinho disso, mas o Danilo Verano, que é músico aqui em Goiânia, fez uma pergunta querendo
da questão do futuro do mercado de shows. O João falou um pouquinho disso, né, da possibilidade de os shows retornarem, mas quem vai ter acesso a isso? Quem vai querer sair das grandes aglomerações? Flávia, como é que você acha, já que você é promotora de eventos, eventos culturais, de shows aqui em Goiânia, como é que esse mercado vai caminhar daqui para frente? Agradecer a pergunta do Danilo e dizer que amanhã ele vai estar nas lives Cultura FG, um grande violonista goiano. Eu acredito que a gente ainda está num momento muito incerto, mas como o Júlio falou, não adianta, nesse primeiro momento, a gente está com lives de tudo quanto lado, a gente sai de uma live, entra no outro, e nós já estamos ficando até assim um pouco cansados, de uma certa forma, né? Escolhendo já lives, porque ao dia inteiro temos a oferta de lives, né? Mas grande parte, porque esse sistema ele reproduz também o mercado musical. Então, aqueles que dominam o campo de produção musical, eles continuam dominando as lives, como o Júlio disse, as lives que são patrocinadas são dos grandes artistas, né? Que estão no mainstream musical. Então, os artistas independentes, né, as lives estão sendo até oportunidades para ampliar a divulgação do seu trabalho, mas isso não está gerando renda, né, para os artistas, pelo que a gente tem percebido. Então, vai ser preciso de ter políticas públicas na cultura de proporcionando acesso a um outro modelo de negócios, né? O outro modelo de fruição artística, né? Então, isso ainda é uma coisa que está por se construir, mas eu penso que os artistas independentes, por si só, eles não vão conseguir romper uma barreira que é uma barreira maior, que é uma barreira do mercado mesmo, né? E quem se beneficia com as lives, por exemplo, no sentido econômico, é quem já domina o campo de produção musical. Tá certo. Vou para o intervalo para a gente tomar uma água, dar uma descansada, um pouco também. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre arte e cultura nesse momento de isolamento social e de pandemia na saúde. Daqui a pouquinho, então, eu espero você aqui. Eu me lembro até hoje. Foi a decisão mais difícil da minha vida. O Vitor sempre falava comigo que queria ser doador de órgãos. E eu apoiava. Eu também sou doadora. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, mesmo sabendo que o Vitor tinha vontade de ser doador, não foi fácil decidir. Mas lembrar de tudo que vivemos, lembrar da vontade dele de doar e saber que outras famílias seriam ajudadas, me fez dizer sim à doação de órgãos. Hoje, faz 4 anos desde que o Vitor partiu. Ele sempre vai fazer muita falta, mas eu sei. A vida continua. Doe órgãos. Converse com a sua família. Você conhece o Centro Cultural UFG? Desde 2010, o Centro Cultural UFG mantém uma programação cultural constante, com exposições de arte, apresentações musicais, peças teatrais e ações educativas. A curadoria é feita por meio de editais que contemplam projetos artísticos e culturais de todo o país. O Centro Cultural UFG fica em Goiânia, na Avenida Universitária. Informações pelo telefone 3209-6251 ou pelo site do Centro Cultural. O que é e o que faz o enfermeiro ou enfermeira? Diz o dicionário, enfermeiro é aquele que cuida do enfermo. Bom, isso pode até ser o começo, mas não é tudo. O profissional de enfermagem se dedica a promover, manter ou restabelecer a saúde das pessoas.
Ele ou ela trabalham em parceria com diversos outros profissionais e em diversos locais. Trabalham com coleta de dados individuais ou coletivos, administram medicamentos e curativos, supervisionam a higiene do ambiente hospitalar, auxiliam no cuidado com a alimentação de pacientes, trabalham com atividades de prevenção de doenças, gestão de qualidade, gestão de projetos, pesquisa clínica, trabalhos educativos, ensino e muito mais. Você sabe o que é punk? As plantas alimentícias não convencionais são plantas comestíveis comuns e muitas vezes fáceis de encontrar, mas que por falta de hábito ou conhecimento não usamos em nossa alimentação. Por exemplo, o trevo é uma planta tão comum que é considerada erva daninha, mas suas folhas, talos e bulbilhos podem ser comidos. É uma planta rica em ácido oxálico, por isso não deve ser comida em grande quantidade. E aí, tem punk no seu prato? Fruto patriótico tá em todas as receitas, sejam doces ou salgadas, e são muito bem aceitas, mundo afora apreciadas. O sabiá, o canarinho e o atento bem te vi, tem o peito amarelinho de tanto bicar-piqui. Catapique no cerrado, catapique, catapique no cerrado, catapique.
Ela é uma serpente que destila doce veneno em minhas retinas. Como uma medusa me hipnotiza, me enrijece, me domina. Corpo de mulher, olhar de menina, dona de minha libido e das minhas rimas. Trai e atrai minha visão, a submete e a obriga. Ela é a minha Capitu, dissimulada e oblíqua. Você sabia que algumas pequenas mudanças em sua rotina podem contribuir para um mundo mais sustentável? Apague as luzes dos cômodos que não estão sendo usados. Use lâmpadas mais econômicas. Aproveite a luz solar, é mais agradável e faz bem para a saúde. Retire da tomada os eletrodomésticos após o uso. Eles consomem energia mesmo quando desligados. Você sabe o que é punk? As plantas alimentícias não convencionais são plantas comestíveis comuns e muitas vezes fáceis de encontrar, mas que por falta de hábito ou conhecimento não usamos em nossa alimentação. Por exemplo, você pode comer tanto as folhas quanto as flores do amor perfeito. Ela pode ser utilizada crua ou cozida para saladas, sopas, bebidas e geleias. E aí, tem punk no seu prato? Boa noite, estamos de volta aqui com esse debate especial do Conexões, que hoje fala de arte e cultura em tempos de pandemia e isolamento social. Nós estamos conversando com o Júlio Cavalcante, que é músico, com o Júlio Van, que é professor do IFG, e também com a Flávia Maria Cruvinel, professora da UFG. E nós estamos ao vivo aqui na nossa live, já que esse é um dos temas de hoje, né? Tanto na televisão, na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET, quanto nas nossas redes sociais. E você pode mandar sua contribuição pelo nosso YouTube, é só entrar no nosso canal e fazer a sua pergunta. E eu vou passar uma pergunta para o João, que nos fizeram aqui. Na verdade, são duas perguntas que eu vou juntar em uma só. Mas antes disso, João, queria quebrar o protocolo e pedir para você mandar um beijo para a avó de uma telespectadora nossa que fez esse pedido. Disse que a avó dela está nesse distanciamento e que uma das coisas que ela faz muito para passar o tempo, para se divertir, é acompanhar o seu trabalho, e que inclusive foi ela que apresentou para a neta o seu trabalho. Então eu queria que você mandasse um beijo para a Dona Maria. Ô, Dona Maria, beijo grande. Muito obrigado, viu, por estar atenta, por estar inflamada de novidade, ouvindo o que a gente faz. Obrigado por me apresentar para a tua neta e irradiar isso pela família aí afora. Muito obrigado. Bom, João, agora a pergunta mesmo. A Rita de Cássia pergunta assim: os artistas não estariam novamente sendo cobrados a darem conta de respostas e caminhos para uma crise social? E eu vou emendar na pergunta da Gleice, que eu acho que se aproxima muito. Ela diz que a impressão que ela tem é que o artista está mais próximo do público ao tentar alcançá-lo nesse momento de pandemia. Em que medida essa reaproximação indica um novo caminho? Bem complexo, mas acho que a gente pode discutir um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que é até menos complexo do que parece. A verdade é a seguinte: há alguns anos no Brasil há uma tendência de criminalização do ofício artístico, né? O métier artístico vem sendo criminalizado, né? Muita mentira sendo compartilhada, 1 milhão de falácias sobre a Lei Rouanet, lei sobre a qual eu fui muito crítico durante a vida quase toda, porque acho que ela ainda assim é um pouco leniente em relação às contrapartidas e acaba que também acaba favorecendo artistas que já teriam condições de desenvolver suas carreiras sem leis de renúncia, mas que ainda assim é uma lei muito importante, é uma lei de mecenato totalmente inspirada nas principais leis de mecenato norte-americanas e tal. É uma lei que é importante, é um marco simbólico da cultura brasileira, assim como a lei do audiovisual para o ambiente do cinema, como todos os patrocínios e as renúncias fiscais para o teatro, enfim, em todos os ambientes artísticos tem isso. E se criou um antagonismo falso, né,
entre essa benesse, essa mamata, para usar o termo que foi usado, que os artistas, da qual os artistas gozavam, e o interesse público. Como se a boa-ventura da carreira artística, desse caldeirão cultural tão múltiplo, tão continental, global quase, que o Brasil comporta, fosse antagonizasse ao interesse público. E eu acho que nesse momento que todas as pessoas do país e do mundo estão se apoiando na arte e na cultura, remotamente, ou revendo um filme que há um tempão que não vê, ou procurando um filme novo nas plataformas de streaming, ou ouvindo um disco novo nas plataformas de streaming e tal, as pessoas estão se dando conta. Como estão se dando conta de que o SUS é um patrimônio do Brasil e que a gente tem que fortalecer, apoiar e cobrar que as autoridades, que os governos invistam no SUS e façam do atendimento de saúde cada vez mais universal e de melhor qualidade, a mesma coisa serve para o ambiente artístico e cultural. Então está todo mundo, para manter a sanidade mental, recorrendo à cultura, recorrendo às artes, recorrendo à música, recorrendo, sabe? Tem uma série maravilhosa que está no Instagram, que são as pessoas reproduzindo com o que tem em casa pinturas clássicas de Degas, de uma coisa maravilhosa, assim, as pessoas refazendo as pinturas com fotografias em casa. Isso tudo é cultura, isso tudo é arte, né? Então eu acho que nesse momento não é nem que é um novo caminho. Não. A cultura, ela está na centralidade da educação de um povo, de uma experiência civilizatória. Não há nenhum país civilizado, minimamente civilizado, com experiências interessantes de civilização, que não seja fortemente apoiado em arte e cultura. Então acho que essa coisa de que extinguir o Ministério da Cultura e fazer dele quase que um acessório de qualquer governo, isso é de um erro, é simbólico. Assim. A cultura é central no processo de educação de um povo. Então acho que nesse momento é uma reconexão com o que nos faz humanos, né? O que nos diferencia enquanto humanos é isso, a capacidade de interpretar subjetividades, de se apropriar das subjetividades que um outro ser humano criou e fazer delas suas. Então acho que nesse sentido não é nada novo, na verdade, é só o que sempre tinha que ter sido, mas que uma série de mentiras foi afastando do interesse público. Bom, Flávio, vou passar a palavra para você. Queria que você também comentasse um pouco disso, né? A busca por respostas ou por pensar sobre o que nós estamos vivendo, e que muito dessa busca é feita em relação ao trabalho dos artistas, né? E também essa reaproximação do público em outras plataformas, de outras maneiras, até uma aproximação em relação ao que todos estão vivendo no mesmo momento, né? Então é um fenômeno interessante exatamente por isso, porque, na verdade, as ferramentas tecnológicas já existiam, né? Já existiam essas conexões, e agora, nesse momento, nós temos a necessidade da conexão, né? E a arte, ela entra como esse elemento, né? Esse elemento de conexão, esse elemento de junção e de crítica também, né? Então, existe a experiência sensível, a experiência estética, artística, mas ela vem acompanhada com a experiência também ética, política, né? O senso crítico, o senso político, que a obra de arte desperta, né? Então, daí essa criminalização de sempre do artista, né? Por conta dessa, vamos dizer assim, desse fator da liberdade que o artista tem de pensar e estar no mundo, né? Então, eu vejo que é um momento propício para novas experiências, para novas conexões, né? E a gente precisa ter calma nesse momento, né? Lembrando da música da Lenine, tudo pede um pouco mais de calma, para a gente respirar um pouco e se situar, né? Até mesmo nesse vendaval de informações, né? Tem hora que tem até algumas piadas assim interessantes. Olha, eu abro a geladeira, estou vendo uma live, né? Então, essa coisa da produtividade, né? De você estar ativo, você tá. Então, também existe um outro movimento também de um certo da ansiedade misturado com um cansaço, né? E a gente precisa, então, se reconfortar em nós mesmos. Mas eu acredito que a arte, nesse momento, ela tem esse papel, né? Como sempre, como o João disse muito bem, né? A cultura ela é a formação primordial do povo, né? Então, o mundo sem arte seria um erro, né? Não existe vida sem arte. Então, a gente... paradoxalmente, nesse momento de crise,
se vê a importância da cultura, a importância da arte, a importância da cultura, da ciência, né, da educação, que há tanto tempo está sendo, vamos dizer assim, desvalorizada, né? Então, talvez essa crise traga essa fagulha, né, de reflexão, das pessoas verem realmente o que é essencial para a vida, o que é essencial para a minha vida nesse momento, né? Por que eu preciso ser produtivo sempre? Por que eu não preciso parar? Então, vamos dar uma parada, né, e refletir sobre o que é essencial na vida. Bom, Júlio, vou repassar para você uma outra pergunta que nos fizeram, mas também fazendo um pouco de conexão tanto com o que a Flávia falou, quanto com o que o João falou. Nessa questão de valorização do artista, e também, como o João bem citou, da criminalização da cultura, do artista, dessa polarização que a gente vive na nossa sociedade, os artistas, como trabalhadores autônomos, eles também serão protegidos financeiramente pelo governo? Essa é uma pergunta da Sinira Regina, que mandou para a gente aqui no YouTube. O que você acha? Assim, como o governo vai fazer e se ele vai proteger o artista também? A última notícia que nós tivemos sobre isso, né, é que está para ser, já passou pela Câmara, né, Legislativa, né, pelo Senado, que inclusão das profissões dos artistas para receber a renda mínima, né, os R$600 e tal. Alguns estados, né, estão publicando editais emergenciais com projetos e tal para poder amparar esses artistas. Aqui em Goiás mesmo nós estamos aí cobrando, né, que isso aconteça, tanto dos governos municipais quanto do governo estadual, que venha esses editais para que esses artistas autônomos e principalmente os informais possam ter garantido pelo menos essa renda mínima para sobreviver e tal. E fazendo uma conexão aí com o que o João e a Flávia falaram, né, esse é um momento interessantíssimo assim, de pensar. Porque nunca nós tivemos uma oportunidade assim, de chegar a tantos, né, com o nosso trabalho, com o nosso pensamento. Né? Porque, assim, quando a gente vê o diversionismo que está permeando aí todas as informações, tentando camuflar, né, tentando mascarar a realidade com diversionismo, também nós estamos vendo muitas pessoas informando realmente, fazendo críticas, fazendo as pessoas pensarem, porque quando o João fala aí da manutenção da sanidade, né, que a arte tem um papel fundamental na manutenção da sanidade humana em todas as épocas, né, e não é apenas com entretenimento e diversão, né? Porque para manter a sanidade é você pensar, é você se sentir incluído, é você se sentir valorizado, é poder opinar, poder escolher, poder fazer escolhas. É isso que garante a sanidade das pessoas, né? Tanto que, assim, se não fosse assim, bastava ganhar dinheiro que você não teria insanidade. E a gente sabe que não é assim, né? Não é só isso. É muito mais coisa. E nós fazemos arte para sermos humanos, né? É isso que nos faz humanos, né? É uma questão de sobrevivência como ser humano fazer arte. E aí não adianta. Pode criminalizar? Não, eu não quero que criminalize, mas entenda a fala, né? Se criminaliza, se impede, se me impede de ser profissional, de ter isso como profissão, eu vou fazer arte de outra maneira. Porque o ser humano faz arte independentemente de que em condição ele esteja vivendo. Nós lutamos muitos anos para ser reconhecidos como profissão, como ofício, como trabalho, né? A artista como negócio, como modo de vida, como modo de sobrevivência, como modo de gerar benefícios econômicos para as pessoas. Nós empregamos centenas, milhares de pessoas no cinema, no teatro, na música, na dança. Nós somos 6% da economia mundial está relacionado com isso. Ok?
Só terminar Vou assim, interromper então. um pouquinho para a gente conseguir fazer todas as nossas perguntas, tá? Tá. Fizeram uma pergunta que eu acho que você pode responder para a gente. A Joana Peixoto, ela perguntou assim: e a educação para a arte nesse momento de pandemia? Nesse momento, eu acho que educação e cultura e arte deviam estar caminhando juntas, muito juntas, né? Porque nós estamos vendo, por exemplo, na educação, essa coisa do produtivismo, né? Conteudismo, ao invés de estarmos fazendo as pessoas pensarem que situação que elas estão vivendo, como é que elas estão passando, como é que elas podem passar por isso, como é que se podem solidarizar, como é que pode construir outras conexões, né? Então, e aí, assim, a gente vê num projeto de educação que nós estamos vivendo, que a arte lá é colocada de maneira muito equivocada, assim, né? Porque a arte é um locus, né, para reflexão, para o desenvolvimento do pensamento crítico, né, para a conexão com a sua identidade enquanto ser humano, enquanto nacionalidade, enquanto povo, enquanto gente. E a educação, muitas vezes, não traz essa percepção, essa visão da arte. Então, eu acho que precisa dialogar agora, nesse momento, muito para poder gerar esse tipo de raciocínio, de pensamento. Bom, vou passar a palavra agora para o João e depois finalizo com a Flávia. A gente tem pouquinho tempo para voltar para a rede, porque agora a gente precisa encerrar um pouquinho o programa. João, a Ada Daniela, ela fez uma pergunta que eu vou tentar resumir um pouquinho. Como que a gente pode pensar na qualidade de vida de todos os que estão em isolamento por meio da arte e da cultura nesse momento da Secretaria de Cultura, do atual governo que nós temos? Quais políticas públicas poderiam ser feitas nesse momento e será que elas vão ser feitas nesse momento político que a gente tem? Olha, Camila, eu vivo de música, exclusivamente de música, desde 2007. Né? Eu trabalhei em escritório de 2000 a 2007, eu fui agente duplo. Trabalhava no escritório, sou formado em comunicação social, trabalhava no escritório e tocava 5, 6 vezes na semana. Então tinha uma vida de maluco, ainda fazendo faculdade durante um período. Enfim, desde 2007 que eu vivo exclusivamente de música. Com a promulgação do MEI, hoje em dia eu tenho a minha pequena empresa. Tá? Eu migrei para o ME, mas com a promulgação do MEI em 2010, se eu não me engano, 2009, que eu me vi artista. É que eu me percebi... Porque, por menos importante que isso seja na cabeça de quem faz a arte e cultura, de quem promove a arte e cultura, quando você formaliza, quando você passa a ter acesso ao sistema bancário, se você quiser pegar um financiamento para desenvolver um projeto, você pode, porque você se formalizou enquanto profissional, isso muda tudo a tua perspectiva enquanto artista. Pois bem, esse governo estava em vias de retirar da lista do microempreendedor individual todas as rubricas relacionadas à arte, cultura e educação. Então, assim, como é que eu posso esperar que um governo como esse seja, de alguma forma, minimamente responsável pela manutenção da minha qualidade de vida ou da minha sanidade mental enquanto artista? Não posso. Então, respondendo à Ada, eu estou absolutamente sem nenhum tipo de esperança ou de falsa impressão de que esse governo vá dar qualquer tipo de assistência ao métier da arte. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que, como o Júlio falou, a arte ela se ressignifica, ela se recoloca no mundo, é muito triste porque haverá quem não vai ter condições de sobreviver ao processo da mudança, né? Todo recorte processual da história é um recorte duro de se viver. Então, naturalmente, vai ter quem não consiga passar por isso, ou passe muito mal, ou tenha que achar outra maneira de viver. Mas a arte, enquanto a cultura brasileira, não vai ser folclorizada. A gente não vai deixar que eles folclorizem a cultura brasileira como sendo aquela coisa pedestalizada, intocável e que não tem nada a ver com a educação, porque a gente se sente, enquanto artista, também educador.
Obrigada, João. Só para finalizar, Flávia, vai ter que ser rapidinho, tá? É uma questão do Juliano Gomes. Ele pergunta se esse novo modelo de consumir shows de música por meio das lives, será que ele vai se solidificar pós-pandemia, assim como aconteceu com a Netflix para o cinema? Olha, eu não sei, mas eu penso que a gente vai ter um crescimento, sim. Eu acho que aí agora o momento é de pensar um modelo de distribuição, né? Dessas lives, se elas gerarem recursos para os artistas, né? Como eu disse antes, o recurso atualmente é gerado só para aqueles que já estão na grande indústria e já tem todo um patrocínio, já tem um canal patrocinado, né? Então eu penso que sim, as lives elas são uma tendência e que elas podem se desenvolver, né? Mas ainda está muito cedo para a gente fazer afirmações. Só para completar, tá certo. A gente tem. Bom, só para completar rapidinho. Chegou ao fim. Tá. Não, para dizer Pode que a Globo, terminar. por exemplo, a Globo Multishow, dizendo na direção, já está se apropriando das lives, né? Colocando em alguns programas, a gente viu Big Brother, Multishow, essa grande live que teve no sábado, ou seja, também tem um lado perverso da grande indústria que ela pega o que vamos dizer, o que está rolando em termos de espontaneidade e capitaliza isso para si, né? Então, temos que ver se vai ser distribuída essa renda, né? Tá certo, Flávia, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu que agradeço e dizer que... Também. Obrigada, professor Júlio. Obrigado, gente. Obrigado pela participação aí. Boa noite. Tamo junto. E obrigada, João, pela sua presença também. Obrigado, Camila, Flávia, Júlio. Obrigado a todo mundo aí de Goiás. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Até e a gente espera te ver aqui em Goiânia de novo quando tudo isso passar. E eu agradeço na também UFG, a sua presença, viu, Camila? que assistiu a gente ou na TV ou nas nossas redes sociais. Na próxima terça tem mais live, viu? Beijo para você, boa noite e até mais. Até mais. Oi, que bom que você veio. A gente estava te esperando. O nosso encontro é aqui, na TV UFG.